A paz do Senhor, estamos iniciando mais um episódio do podcast Confradesp em Revista, uma produção da Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no Estado de São Paulo, em parceria com a rádio ADFM 88.7. Isto quer dizer que, além de você nos assistir pelo canal da Confradesp no YouTube, você também nos ouve pela rádio da Assembleia de Deus Ministério do Belém, em São Paulo. Quero cumprimentar o nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, o nosso primeiro vice-presidente da convenção, pastor José Wellington Costa Júnior, e toda a diretoria da nossa convenção. Os demais vice-presidentes, pastor José Prado Veiga e pastor Paulo Roberto Freire da Costa. Também os nossos secretários, pastor Cisac Valadares, pastor José Felipe da Silva e pastor Adeli Geraldo dos Santos. Na tesouraria da nossa convenção estão servindo ao Senhor os pastores Emanuel Barbosa Martins e Irineu Lima Pereira. Pastor Marco Almeida é o secretário adjunto da nossa convenção. Aproveito também para cumprimentar a diretoria da nossa igreja em São Paulo, da nossa igreja sede do Ministério do Belém. O nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, o vice-presidente da igreja, pastor José Wellington Costa Júnior. Na secretaria, os pastores José Pereira da Silva, pastor José Prado Veiga e o pastor Paulo Rodrigues de Moraes. Os nossos tesoureiros da igreja em São Paulo, capital, pastor José Roberto de Freitas Pedro, pastor Jeremias Borges de Souza. Na gestão, o nosso irmão André Rocha de Suchia e o secretário adjunto da igreja, pastor Marco Antônio de Almeida. Uma saudação especial aos pastores presidentes da nossa convenção, aos pastores setoriais da nossa igreja em São Paulo e a todos vocês, obreiros, membros que semanalmente estão conosco, conectados através da rádio ou através do YouTube, participando do Confradesp em Revista. A sua audiência, a sua participação é uma alegria para todos nós que trabalhamos nessa produção. Na edição de hoje, eu converso com o pastor Aloísio Reis Mendes. Pastor Aloísio é o presidente da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade de Hortolândia, pertinho aqui de São Paulo, uma igreja muito abençoada, muito dinâmica, um campo que tem crescido bastante e onde Deus tem operado grandes maravilhas. E hoje ele vai contar pra gente um pouquinho do que Deus tem feito na sua vida e na igreja em Hortolândia. Pastor Aloísio serviu por muitos anos como pastor vice-presidente do Campo de Sumaré. O Campo de Sumaré concedeu autonomia à igreja de Hortolândia e ele é, então, desde a emancipação, o primeiro presidente da igreja ali em Hortolândia. Pastor Aloísio, bom dia, a paz do Senhor. Uma alegria ter o senhor mais uma vez aqui na rádio ADFM 88.7 e no programa Confradesp em Revista, que agora é um podcast. Bom dia, pastor Tiago. Bom dia na paz do Senhor. É um prazer estar aqui, trazendo a minha pequena parcela de cooperação dentro desse ministério, que é uma bênção para a nossa igreja. Se o irmão me permite, eu quero agradecer os nossos presidentes, pastor José Wellington Bezerra da Costa, bem como o pastor Wellington Júnior, por essa oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho, conversando das coisas de Deus. Pastor, para nós é uma alegria recebê-lo mais uma vez. O senhor já esteve nessa programação, mas quando era apenas um programa de rádio. Agora ele é um programa de rádio, segue como programa de rádio. Alguns irmãos estão nos ouvindo pela DFM 88.7 aqui em São Paulo, mas também é um podcast. Então ele está disponível no YouTube para os irmãos assistirem ao vivo hoje, quando está sendo exibido, mas fica também aí registrado para assistir depois e também para a posteridade, né? Porque hoje a tecnologia nos dá esse privilégio de registrar o momento para que as gerações futuras possam conferir o que nós estamos vivendo hoje. E para nós ter o senhor aqui é sempre uma alegria. O senhor é um grande homem de Deus, alguém que representa muito bem o nosso ministério, a nossa convenção. Temos orgulho de dizer, de apresentar o pastor da nossa igreja de Hortolândia, que é o senhor pelo perfil que o senhor tem. Um homem muito sério, que leva a obra de Deus muito a sério e que é um exemplo de fidelidade e de respeito aos nossos pastores. Então, tenho certeza que a história de vida do senhor, o comportamento do senhor, pode abençoar a vida de muita gente se seguir o exemplo do senhor. Pastor Aloísio completa em 2025 70 anos. É isso aí. 7.0, né, pastor? Passou tão depressa, pai, que eu nem percebi. É mesmo? Mas nem parece, olha, quase não tem cabelo branco. Estou no topo agora. Se for observar, eu tenho mais cabelo branco que o senhor, viu? Estou na metade da vida do senhor aí. Pastor Aloísio é casado com a irmã Aparecida Vicente Mendes, tem 3 filhos,
um genro, 2 noras e são avós de 19 netos, não é isso? Perfeito. Pastor, apresenta pra gente aí a sua família. Não sei se o senhor vai lembrar o nome de todos os netos, que é bastante, né? Mas pelo menos dos filhos, Vou ver genro e quem nora. eu posso lembrar, né? Então vai lá. Sou casado com uma irmã Aparecida há 48 anos. Que bênção. E Deus tem nos abençoado grandemente. A minha filha primogênita é a Keila, que está completando esse ano 46 anos de idade. Ela me deu 6 netos, e melhor, 5 netos. E em segundo lugar vem o Natanael. Ele me deu 4 netos. E em último lugar vem o mais novo, o Naaliel, que hoje mora em outro país. Esse me deu 10 netos. Eita. E desses 10, 7 está vivo. Que bênção. Servindo a Deus. Tenho uma família querida que Deus me deu, abençoada por Deus, e eu louvo a Deus por ter o privilégio de poder falar dessa família que Deus me deu. Muito bem. E uma família que está, exceto o Naaliel, que está no exterior, todos bem pertinho do senhor, né, pastor? Todos bem Servindo perto. a Deus ali. Constantemente os netos estão lá em casa, fazendo aquilo que eles querem fazer, né? Os netos dominam, né, pastor? E a alegria nossa é os netos, né? É verdade. E eu me sinto muito feliz pelas bênçãos de Deus em minha vida, através da minha família. Eles têm cooperado para a expansão do reino de Deus sempre. Que bom. Todos eles. Pastor, o senhor nasceu num berço cristão? Sua família já era evangélica quando o senhor nasceu? Não. Eu conheci o Evangelho quando ainda adolescente. Eu nasci num lar não cristão, e um lar bastante complicado, porque tinha muita influência de feitiçaria. Mas Deus, por misericórdia, salvou a minha mãe, e com ela todos nós viemos para a igreja. E aquilo que não prestava saiu da nossa casa. Glória a Deus. E reinou a paz, e há mais de 50 anos eu desfruto dessa paz de Deus na minha vida. Que bênção. E o senhor tem quantos irmãos, pastor? Eu tenho vivo, são 9, mas a minha mãe foi mãe de 16 irmãos. Muito bem. Uma família abençoada, 16 né, pastor? filhos ela foi mãe. O senhor é natural de Brejões, na Bahia, né? Isso. Tem parente lá ainda ou estão todos para cá? Tenho alguns primos lá, eu já estive lá por mais de uma vez e consegui localizar alguns primos lá. Que bênção. Muito bom. Pastor, e o senhor reside em São Paulo há quanto tempo? Em São Paulo, eu estou em São Paulo desde o dia 10 de janeiro de 1978. Morava antes no estado do Paraná, lá eu me converti, e ainda nos meus primeiros anos de fé, eu me transferi para a região de Hortolândia, que na época era um distrito de Sumaré, era um bairro, e passei a me congregar na Assembleia de Deus em Campinas em 10 de janeiro de 78. Muito bem. Na época que o senhor chegou em Campinas, o presidente ainda era o pastor Marinésio? Ainda era o pastor Marinésio, a quem eu tive o privilégio de ser separado por ele a diácono, a presbítero e a pastor. Muito bem. Pastor Aloísio foi diácono em 1981. Certo. Presbítero em 1983. Perfeito. Evangelista em 1984. É isso aí. Está pastor há 33 anos, 1991. Pois é. Muito bem. E pastoreando desde 1980. 1980. Recebi a congregação em um bairro chamado Fazendinha, em Campinas, em 1980. Até comentei isso ontem em uma reunião de obreiros. Fui plantar uma igreja em uma casa que tinha uma família crente, e o pastor me enviou para lá para
plantar uma igreja no bairro. Por bondade de Deus, nós fizemos isso em 1980. Eu já tinha notado que o ministério do senhor começou muito cedo, mas eu não tinha dois fatores aí que tornam esse ministério ainda mais expressivo. O primeiro é que o senhor tem aqui, como diácono, 44 anos. Certo. O senhor tem 50 anos de conversão. Perfeito. Então, depois de 6 anos de convertido, o senhor já começou a servir a igreja. Perfeito. E quando eu ainda não era diácono, eu recebi a primeira congregação. Era o que eu ia falar agora. O senhor tem 44 anos como diácono, mas a primeira congregação o senhor começou a dirigir há 45 anos atrás. 45 anos. Pastor, e assim, foi muito precoce a chamada para o ministério comparado ao tempo de conversão. Sim. Porque 5 anos depois de convertido, o senhor já estava dirigindo congregação. Já estava dirigindo. Hoje, os obreiros começam a dirigir trabalho um pouco mais cedo, porque existem um pouco mais de igrejas, mais trabalhos, mais necessidades, né? Mas naquele tempo não era tão comum se colocar alguém recém-convertido para dirigir trabalho, concorda? Concordo plenamente. Eu tive o privilégio de cooperar com um pastor com uma visão de missões. E esse pastor, ele, quando identificava um bairro que não tinha igreja, ele chamava um jovem e dizia: você vai para lá e planta uma igreja lá. Então, os meus primeiros passos foi assim. Ele se usava da disposição, da força do jovem para que a igreja crescesse, né, pastor? É isso aí. Em vez de pôr um pastor que já tem um pouco mais de experiência, mas já está um pouco mais cansado, ele preferia pôr um inexperiente jovem para crescer com a igreja. É que naquele tempo também não havia muitos pastores assim que pudessem sair para plantar igreja. Sim. Então, era mais usado os jovens mesmo no campo onde cooperei. Pastor, eu vou até inverter uma ordem aqui. O senhor tem uma veia muito forte. Não vamos expandir o assunto agora, porque lá na frente nós vamos voltar nele. Tá. O senhor tem uma veia missionária muito forte. O senhor deve ela, talvez, a esse tempo em Campinas com o pastor Marinésio? Devo. É isso. Devo a esses anos que eu passei em Campinas com o pastor Marinésio. Então, lá na frente, o senhor continua Tá. sobre missões, porque está aqui na Perfeito. pauta. E se tem uma coisa que me chama a atenção no senhor, é esse desejo, esse ardor missionário que o senhor nutre. O seu ministério começou muito cedo, como nós já falamos. Quem identificou essa chamada no senhor? O pastor, que era o seu líder, ou o senhor já tinha o desejo de trabalhar e começou procurando servir, e depois que o senhor começou a servir, o pastor identificou? Então, Tiago, assim que cheguei do Paraná, eu arrumei emprego em uma empresa lá em Hortolândia e, apesar de ter um trabalho intenso na empresa, eu procurava tempo para me dedicar na igreja. Então, passava noites orando e o pastor estava acompanhando isso, muitas noites orando. Passava dia inteiro de porta em porta, batendo palma. E evangelizando, entregando um folheto, levando membro pessoas, da igreja, sem função, sem nada. Membro da igreja, por exemplo, em uma dessas experiências vividas, eu encontrei um senhor embriagado, jovem, preguei para ele numa rua, e ele disse: mas eu não tenho amigo. Eu falei: Jesus quer ser o seu amigo. Essa foi uma das primeiras experiências. Combinei com ele para buscá-lo e levá-lo na igreja. E ele foi à igreja ainda embriagado, numa passagem de ano. E quando ele chegou lá, se entregou para Jesus. Deus mudou a vida deste moço e anos depois ele casou com a minha irmã. Olha só. Que coisa, hein, pastor? E partiu para a eternidade, mas partiu com Jesus, menino muito crente. O senhor não tinha contato com ele até evangelizá-lo? Não conhecia? O primeiro contato foi quando eu evangelizei na rua. E depois se tornou cunhado, hein? Cunhado. Que coisa, né, pastor? Por sinal, muito crente, Que testemunho bonito. E essa é a minha paixão por crescimento do reino, né? Muito bom. Pastor, e o senhor está pastor há 33 anos. Pastor de fato de direito, o senhor está há 45, né? Mas ministerialmente falando, há 40 anos, que quando o senhor tornou evangelista, 41 presbítero. Tá. O que mais chama atenção no ministério pastoral para o senhor? O ministério pastoral, para mim, o que mais chama atenção é a pessoa viver de uma forma que engrandeça a Deus.
porque o pastor é olhado por todos, né? É visto por todos. E ele tem que procurar manter um perfil de um líder que possa influenciar outras pessoas. E isso, em quase todas as reuniões de obreiros do nosso campo, eu procuro passar essa visão aos pastores, que por bondade de Deus, não por mérito nosso, mas por bondade de Deus, nós fomos chamados. Deus poderia ter escolhido outro, e não Aloísio, mas ele disse: Aloísio, eu te quero, e me colocou no ministério. Então, eu trabalho com empenho para valorizar esse chamado que Deus me deu. Então, o que me chama a atenção no ministério é isso, é o brilho, essa coisa bonita, quando a gente faz as coisas e Deus aprova o nosso trabalho. Porque o que seria de um pastor sem a aprovação de Deus? É verdade. Seria uma coisa muito difícil. Muito bem, você está nos ouvindo pela ADFM 88.7 e também nos acompanhando pelo canal da Confradesp no YouTube. Eu estou conversando com o pastor Aloísio Reis Mendes. Pastor Aloísio é o presidente da Assembleia de Deus Ministério do Belém, na cidade de Hortolândia. Podemos chamar de região metropolitana de Campinas, né, pastor? Perfeito, são 19 cidades e Hortolândia é uma delas. Muito bem, então você que nos ouve aí pela FM 88.7, pode comentar sobre esse programa, sobre o que você está ouvindo. Eu tenho certeza que o testemunho do pastor Aloísio já está abençoando a sua vida, como está abençoando a minha. Então é um privilégio ter você aí na audiência da nossa rádio e também nos acompanhando pelo canal da Confradesp no YouTube. Pastor Aloísio, tem marcas aí que mexem com o emocional de qualquer obreiro, viu? Porque só o fato de ganhar uma pessoa para Jesus embriagada, essa pessoa se converter, ter a vida transformada e depois se tornar um cunhado, é muito sinal da aprovação de Deus na vida, no ministério de um obreiro. Pastor, o senhor trabalhou em Campinas com o pastor Marinésio, cooperou alguns anos com o pastor Paulo Freire, depois que ele assumiu a igreja. Lá o senhor dirigiu a sua primeira congregação. Perfeito. Que recordação o senhor nos traz aí desse tempo de Campinas, que tenha marcado a vida do senhor? Um tempo muito bom, pastor Tiago. Trabalhei 18 anos com o pastor Marinésio e sempre dirigindo setores e também plantando igreja, porque ele tinha essa visão. Ele colocava a gente numa igreja de 1000, depois tirava e levava para um lugar que não tinha nada para plantar uma igreja. É mesmo, pastor. Ele testava mesmo, né? Eu testava. E trabalhei também com o pastor Paulo Freire, 2 anos, que foi muito produtivo para a minha vida também. Aprendi muitas lições gloriosas com o pastor Paulo Freire, atual pastor de Campinas. Muito bem. Então lá foi... Quantas congregações o senhor dirigiu em Campinas? O senhor consegue lembrar mais ou menos? Eu vou falar por setores. Certo. A primeira foi o Parque Fazendinha, 1980. Ah, lá em Campinas, então o senhor foi pastor de setor também? Fui. Dirigiu setores lá. Parque Fazendinha, uma congregação. Do Parque Fazendinha, eu fui enviado para o campo missionário. Depois ele me trouxe do campo missionário para dirigir, na época, o maior setor de Campinas, chamado Campos Elísio, que é chamado até hoje como Campão. Sim. Tá? Uma igreja que estava o vice-presidente, pastor Tibutino, passou lá 18 anos. O pastor Tiburtino, que foi o vice-presidente, é o pai da irmã Edna? É o pai da irmã Edna. Ele foi vice-presidente de Campinas? Foi vice-presidente muitos anos e dirigiu essa congregação, Campos Elísio, 18 anos, 8 meses e 18 dias. Eu gravei isso porque ele me disse isso várias vezes quando eu assumi a congregação. 18 anos, 8 meses e 18 dias. Ele foi o pastor desse setor? Foi. E o senhor sucedeu ele? Tinha um outro pastor, ele saiu, entrou um outro pastor e eu assumi depois desse outro pastor. Muito bem. Então, Fazendinha, Campos Elíseos, o que mais? Lá em Campinas. E depois eu fui enviado do Campos Elísio, fui enviado do Fazendinha para o campo missionário, depois para o Campos Elísio. Do Campos Elísio eu fui novamente para a missão aí para além fronteira, para o país da Argentina. Depois o pastor me levou para cuidar do setor de Serra Negra. Do setor de Serra Negra me levou para cuidar do setor de Ouro Fino. Do setor de Ouro Fino me trouxe para cuidar
de um outro setor em Campinas que chama Jardim Campos Elísio. Primeiro Campos Elísio, esse Jardim Campos Elísio. E do Jardim Campos Elísio eu saí em concordância com o pastor Antônio e o pastor Paulo para ajudá-los naquela transição das igrejas que foram para Sumaré. Muito bem. Assim, o tempo foi curto, mas o senhor trabalhou bastante em Campinas, né? Tem que trabalhar, né? Foi bastante. Para você que está nos ouvindo aí na ADFM 88.7 e no canal da Confradesp no YouTube, pastor Aloísio hoje é o presidente da igreja em Hortolândia, mas cooperou no início do seu ministério em Campinas, depois foi para Sumaré. Em Sumaré o senhor foi vice-presidente por 17 anos. Perfeito. Chegou como cooperador, passou a auxiliar, né? Mas depois tornou-se o vice-presidente e trabalhou esses anos ao lado do pastor Antônio Ferreira Lopes. Sim. Pastor Antônio Ferreira Lopes, para você que está nos assistindo e nos ouvindo, é um ícone, foi um ícone da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, especialmente nesta região. Pastor, o que mais lhe traz saudade ou recordação deste tempo servindo ao lado de um homem tão ilustre como Antônio Ferreira Lopes? Pastor Tiago, eu tenho muita saudade do pastor Antônio Lopes, porque ele não só me tratava como parte do ministério, mas me tratava como um verdadeiro filho. Talvez pela dedicação, pelo cuidado que a gente tinha com ele. É verdade. E para ele, então, ele me tratava muito bem. Mas o que mais eu tenho saudade do pastor Antônio chama-se prudência. Na hora de resolver um problema, eu aprendi muito. Na hora de responder, ele sempre fazia isso sem pressa. A pessoa chegava de forma ansiosa para uma resposta, ele não dizia nenhuma palavra. É mesmo, pastor? Dizia assim, vamos orar. Todas as vezes, pastor? Sempre assim, vamos orar. Aí dispensava a pessoa? Dispensava. Se ele tivesse que falar, ele falaria depois. Algumas vezes ele não respondia, e outras vezes ele dizia, aquilo que você me falou, eu tenho a resposta para te dar. Pastor, a maioria dos casos que chegava para ele tratar, ele ouvia e respondia, vamos orar. Só. Às vezes você queria uma resposta, Sim, ou aqui porque e agora, mas ele não fazia isso. Era um homem de oração, dedicado às coisas de Deus. Eu tive esse privilégio de perceber isso na vida do pastor Antônio. E vou dizer algo aqui que não é nenhum exagero. Pode ter uma pessoa crente igual o pastor Antônio, mas mais do que ele, eu acho que é muito difícil. É mesmo, pastor? Um homem de Deus. Por isso ele ficou 39 anos em Sumaré, né? 39 anos. E a igreja cresceu muito, né, pastor? Muito. Cresceu muito. Ele deixou um campo muito estruturado, né? Hoje são duas igrejas, né? São duas igrejas. A gente sabe que teve uma boa cooperação de Campinas, mas também teve um trabalho de 39 anos que não pode ser renegado, né, pastor? Perfeito. Então, a prudência na vida dele é o que mais deixa saudade do senhor e o que mais marcou o seu ministério. O que mais marcou. E às vezes eu digo para mim mesmo, eu tenho que agir, neste caso, como o pastor Antônio. O senhor chega, conta a história, tá bom, meus irmãos, vamos fazer uma oração, depois a gente conversa sobre isso. Pastor, o senhor, quem acompanha o senhor e acompanhou os últimos anos do pastor Antônio Lopes, percebe mesmo que o senhor tinha um tratamento com ele de pai e filho. O cuidado. Eu nunca vi o pastor Antônio Lopes sozinho o tempo que o senhor esteve ao lado dele em Sumaré. Todas as vezes que ele estava aqui na capital, no Belém, algum setor, aniversário de pastor, companheiros dele, ou no interior do estado, fora do estado, sempre estava ali a dupla imbatível, Antônio Lopes e Aloísio Mendes. E a gente percebe também que eu não conheci o senhor antes do Antônio Lopes. Sim. Mas eu tenho um traço do senhor que chama atenção e lembra muito ele, que é essa calma, essa serenidade. E o senhor é baiano. A gente sabe que não é peculiar do baiano essa serenidade. Se deve um pouco essa tranquilidade ministerial à formação dele também? Ou não? O senhor já era meio calmo assim mesmo? Não, se deve sim. Eu aprendi com ele a falar pouco. Ele me deu essa lição. Às vezes eu viajava com ele a noite toda dirigindo e ele não dava uma palavra. Aí quando eu tentava puxar um assunto, ele dava uma batidinha assim no carro, eu sabia que ele não queria conversar. É mesmo, pastor? Noites inteiras. Pastor, interessante que eu conheço outros
pastores que dão testemunho de líderes que eles auxiliaram, cuidaram, que tiveram esse mesmo comportamento. Viajar horas e horas, até dias, e o pastor... Um que me lembra muito isso é o pastor Zeneco, de Alagoas. O pastor Joab fala muito que viajava, às vezes, uma semana direto com o pastor Zeneco não abria a boca. É assim mesmo. Pastor Tiago, esses homens da velha guarda, se é que podemos dizer assim, esses homens dessas gerações anteriores, eles eram muito prudentes, né? O negócio deles era a oração, por isso eles fizeram tudo que está aí. Nós simplesmente estamos dando continuidade àquilo que eles fizeram. É verdade. Tá. São crentes em todo o Brasil, de norte a sul, igrejas lotadas, milhões e milhões. E esses homens foram responsáveis por essas sementes. Nós somos só cooperadores que damos prosseguimento. Tá fazendo a sua parte, o seu trabalho, mas mantendo o que foi construído. A base foi deles, né, pastor? Eu tenho essa consciência e procuro ensinar os obreiros mais jovens para que eles respeitem quem chegou primeiro. Porque quem chegou primeiro arrancou o toco, quem chegou primeiro semeou, e nós viemos só para a colheita. Pastor, eu costumo dizer para amigos jovens obreiros como eu sou um menino perto do senhor no ministério, mas eu costumo dizer sempre para o pessoal que a gente pode até ser um pastor um dia. Hoje eu sou um pastor, mas a gente nunca vai ser igual o nosso pastor, né? Não. Igual o nosso dirigente, igual um outro pastor que foi consagrado antes de nós, né? Porque a história conta muito, né? O tempo, né, pastor? Conta muito. Pastor, que conselho o senhor dá para um jovem obreiro que... Hoje a gente não tem tantos velhos pastores como tínhamos antes. Eu me lembro de uma época que a gente chegava aqui no Belém, na Cotegipe, olhava aquelas 3 primeiras fileiras do púlpito, era 80, 75, 90, 95. A faixa etária era essa, né? Os patriarcas. Hoje, eu posso dizer assim que o alto escalão é a faixa etária do senhor. É os que estão entre 65 a 75. Não temos mais pastores tão velhos em atividade. Verdade. E que conselho o senhor dá para essa turma que está chegando hoje? Esses meninos como eu que estão chegando hoje. Eu tenho um conselho da hora para esses meninos. Diz aí, chefe. Fidelidade ao pastor com quem coopera em ministério. O obreiro que é fiel ao seu pastor e o ministério, ele tem vida longa. Ele caminha muito longe. A infidelidade atrasa o ministério. A infidelidade mata o obreiro. Mas o obreiro fiel, o caminho dele será muito longo. Tá? Esse é o conselho. Muito bom. Muito bem. Tá aí, você que está nos ouvindo pela DFM 88.7, está sendo alimentado, municiado, preparado por esta edição do podcast Confradesp em Revista, uma iniciativa da Convenção Fraternal da Assembleia de Deus no Estado de São Paulo, presidente pastor José Wellington Bezerra da Costa. Primeiro vice-presidente da convenção, coordenador dessa programação, o nosso querido pastor, presidente da CGDB, pastor José Wellington Costa Júnior. Pastor, desde o ano de 2015, o senhor está na presidência da Assembleia de Deus de Hortolândia. O senhor esteve como vice-presidente em Sumaré, com a consequente jubilação do pastor Antônio Lopes, o ministério, atendendo a um pedido dele, inclusive, Sim. emancipou a cidade de Hortolândia e colocou o senhor lá. O presidente, claro, tinha esse desejo, estava no coração, mas a gente sabe também que era um desejo do pastor Antônio Lopes mesmo. Naquela época o campo contava com 32 congregações, foi emancipado com 32 congregações. Qual é o panorama hoje, pastor, da igreja em Hortolândia? O que o senhor tem de templos, de congregações, de obreiros? Como está hoje a história da igreja 10 anos depois? Deus, por misericórdia, tem abençoado o campo de Hortolândia. Nós recebemos 32, hoje nós temos 45 congregações. E tínhamos vários salões alugados, hoje nós temos apenas 3 salões alugados. Das 45, então 42 são templos próprios. Até o final do ano nós só teremos 2, porque tem uma que funciona em um salão há 40 anos, e nós estamos construindo o templo, e eu já dei a minha palavra
aos irmãos do Jardim Fátima que até dezembro nós entregaremos em condição de uso o templo deles. Que legal. Uma nova congregação. Porque o nosso alvo é viver sem pagar aluguel de salões, né? Sim. Estamos trabalhando nessa linha. Deus tem sido bom para conosco, tem nos dado bons obreiros com a força de leão, como você, pastor Tiago. E esses meninos, se me permite dizer assim, sim, senhor. Têm me ajudado muito. São meninos fiéis. Começa do meu filho, Natanael, vice-presidente, e muitos outros que estão ali do meu lado, ajudando, fazendo, e conforme a determinação, a orientação do pastor, eu não tenho problema de, até o presente momento, de ter dissabores com eles. Eles têm sido uma bênção de Deus. Isso tem levado a igreja a crescer bastante em Hortolândia. Por irmão ter uma noção, durante esse período que nós estamos lá, que não é pouco tempo, 10 anos. Mas eu digo isso pela dificuldade que se tem hoje de ganhar almas. Sim. Não sei aqui na capital, mas o interior, por exemplo, ontem nós estávamos num culto grande no Templo Central, várias pessoas não crentes, a gente faz o apelo, as pessoas têm dificuldade para aceitar a Jesus. Então, por isso e por algo mais, eu considero um grande milagre nós batizarmos mais de 2.000 pessoas durante esse período. É bastante coisa. E se Deus permitir, no dia 30 temos um outro batismo. E vamos ver onde a gente chega, né? É isso aí. Temos construído alguns templos, por bondade de Deus. Não estamos presos só no templo sede. Tá? Temos construído, temos reformado. E Deus tem abençoado. Pastor, e hoje tem 45 congregações. Ainda há possibilidade, porque a gente sabe que tem regiões que estão totalmente cobertas. Sim. Mas ainda há possibilidade de se abrir mais trabalhos em Hortolândia? Ou esse número de congregações já atende à atualidade? Hortolândia, das 19 cidades da região metropolitana de Campinas, ela é a menor em território. Então, todas as nossas congregações são bem próximas. 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, 2 quilômetros. A mais distante está a 6 quilômetros, que é a Vila Guedes. Para o irmão ter uma noção, por conta do território de Hortolândia. Sim. Mas mesmo com esse território pequeno, ainda há espaço, talvez para abrir mais umas 10 congregações. E nós estamos trabalhando nesta visão. Assim que terminarmos o trabalho do Templo Central, pudermos inaugurar, nós vamos plantar mais congregações em Hortolândia. Por isso, nós estamos tendo o cuidado de quando abre um bairro novo, a gente compra um terreno e deixa lá. Muito bem. Tá. Tem muitas áreas ainda a ser loteadas, pastor, na cidade? Hoje tem poucas. Hortolândia tem poucas áreas, mas Já está totalmente povoado, praticamente. Né? totalmente povoado. Hortolândia, nos últimos anos, foi transformada, né? Vieram muita gente de fora, enfim. Pastor, e é interessante que são 45 congregações, mas a gente conhece algumas, e conhecia até quando estavam ligados à Sumarenda. São templos, o senhor tem templos muito grandes nos bairros, né, pastor? Não são muitos templos grandes, mas nós temos alguns. Eu vou começar da maior congregação, está no Jardim Amanda 2, com capacidade para 1.100 pessoas assentadas. Lá dirige o pastor Dário, que está lá há muitos anos, e foi uma congregação que nós sofremos bastante. Sim. Mas o dono da igreja sabe tudo, né? Hoje é uma coisa linda aquela congregação. Depois do Amanda 2, nós temos o Jardim Rosolém, que é uma congregação muito boa. Passaram por ali alguns pastores que hoje são presidentes de campo. É mesmo? Depois do Amanda 2, nós temos outras, talvez uma dezena de congregações que são de porte médio aí para 250 pessoas, 300 pessoas. Né? Então, mas é um espaço considerado grande, né, pastor? Para um território de 1 quilômetro, você ter duas congregações para 300 pessoas é muita coisa. Às vezes nós temos até dificuldade lá. Por exemplo, eu vou contar uma delas.
Nós temos o Jardim Mirante, onde funcionava como sede. Era isso que eu ia perguntar para o senhor. A antiga sede, o que foi feita dela? Manteve como Continua congregação? sendo igreja. Lá tem 220 membros congregando. Mas esses membros que ficaram lá eram da sede que não quiseram mudar para nova ou são pessoas novas que vieram depois? Eram da sede antiga que não quiseram mudar. São pessoas que estão lá há 40, 45 anos. É mesmo? E não sai de lá por nada. Aquele pessoal maduro, Sim, que criou os filhos ali. né? Os filhos foram para o templo novo. É mesmo, pastor? E eles ficaram lá, né? Sim, Hoje tem sim. essa facilidade, todo mundo tem carro e tal. E lá no Templo Novo, depois vamos falar dele, então não vamos entrar nele agora. Tá. Mas lá no Templo Novo, os membros que o senhor tem lá, a mesma quantidade que tinha na sede antiga, já dobrou? Como que tá? Disse que ficou um número grande lá. Já dobrou. Mesmo ficando uma grande parte na antiga? O templo antigo tinha 420 membros que tomavam a Santa Ceia. Ficaram 220 lá. Uhum. Foram 200 para o templo central. E hoje se congrega a média de 500, 600 pessoas no culto de domingo à noite. Que bênção. Então, lá no templo antigo, o senhor não tem mais nada como sede. Tudo foi transferido já. Lá, hoje é só uma congregação mesmo. Lá é a congregação da área do Jardim Mirante. Muito bom. Junto com aquela congregação tem uma área lá e tem um pastor cuidando. Pastor, é interessante como uma igreja cresce rápido, né, É pastor? uma obra de Deus, ninguém pode parar. E a gente inova todo dia no Templo Porque Novo. o senhor mudou para o Templo Novo ano passado, né? E na minha visão, o que eu vou fazer com 200 pessoas lá? Numa igreja de 4.000 lugares. Mas não, foi totalmente diferente. Cada dia chegando gente. Agora, Isso tem sido bom. eu vou fazer uma pergunta agora, mas vou deixar para ela para a hora que chegarmos no Templo Novo. Pastor, então, eu ia perguntar aqui, mas o senhor já deve ter até respondido um pouco aí. Qual tem sido a missão primordial do campo hoje? A missão, a construção, o desbravamento da cidade? Não é porque o senhor já tomou quase posse de toda a cidade, né? Então, qual tem sido o foco primordial do senhor hoje, lá em Hortolândia? Em Hortolândia, o foco principal hoje da igreja de Hortolândia é ganhar almas. Missão, né? É ganhar almas. Porque a cidade cresceu. Hoje tem mais de 236 mil habitantes, Hortolândia. Quase 237 mil. E nós temos uma igreja, em comparação à cidade, muito pequena. Eu não saberia lhe dizer o total de membros. Sim. Mas nós recebemos do pastor Antônio uma média de 4.000, 4.200. Talvez hoje a gente tenha aí 6.000, não sei o certo. Quando o senhor... Nós... Eu digo nós porque eu participei, né? Sim. Quando o presidente, pastor José Wellington, com o senhor pré-inaugurou o novo templo, tinha umas 4.000 pessoas naquele culto, não tínhamos, pastor? Tinha. Porque no dia da inauguração. Encheu galeria, encheu nave, tudo. Para a inauguração, sim. Isso. Tinha. Então, se tinha 4.000 pessoas naquele culto, a gente sabe que não vem todo mundo para a sede. Não vem. Então o senhor deve ter... Se não tiver uns 6.000, não, eu deve ter uns que 7, 8, né? Eu acho que tem. A gente está cadastrando todo mundo novamente com a mudança do tempo e logo nós teremos o total certo. Muito bem. A DFM 88.7, você está no Confradesp em Revista e o convidado da edição, pastor Aloísio Reis Mendes, presidente da nossa igreja em Hortolândia. E quem apresenta aqui para você, pastor Tiago Bertolino, faço parte da comissão de assessoria e imprensa da nossa convenção, a Confradesp. Pastor, eu tenho observado que o campo é muito pujante na área missionária. Onde a igreja de Hortolândia está hoje, através do seu braço missionário, da Missão Belém? Nós temos alguns países da África. Eu poderia citar aqui alguns deles. Deixa eu só destacar que o senhor foi diretor de missões do campo de Sumaré há muitos anos, né? Eu fui o fundador. O fundador da Missão Quando Belém. eu cheguei em Sumaré, não havia secretaria de missões. Havia um trabalho missionário na Bahia, onde eu entrei, estou lá até hoje. E tinha 3 missionários lá, que era mantido pela igreja, que o pastor Antônio chamava de obreiros enviados por Sumaré. E ele me chamou para trabalhar na Secretaria de Missão e eu pedi permissão para fundar um departamento de missão. E que dei o nome de Leumim. Depois de uma oração, eu acordei de madrugada com esse nome Leumim. Eu fui procurar e descobri que era um dos filhos de Abraão com Quetura.
Pô, então tem coisa boa aí, né? Tem base. Aí falei com eles, criamos o culto missionário e começamos e cresceu bastante. Já era quando o pastor Antônio Lopes estava na presidência, mas a Leomin é um trabalho muito organizado, né, pastor? Foi bem organizado, a gente criamos uma associação, tá? E tivemos o privilégio de manter muitos missionários em diferentes países do mundo através do trabalho da Igreja de Sumaré. E hoje em Hortolândia, o senhor está onde? África, alguns estados do Brasil? Hoje em Hortolândia nós temos a missão da igreja, que nós chamamos de Missão Belém, e hoje nós estamos em Moçambique, Guiné-Bissau, Senegal, esses são os países da África. E na América do Sul, nós estamos na Venezuela, estamos com vários missionários nos estados brasileiros mais carentes, estamos na Argentina e no Paraguai. E o senhor ainda dá um suporte para algumas igrejas mais debilitadas em termos de condição estrutural e financeira, né? Aqui no Brasil, a gente tem parcerias com os pastores que não têm condição de fazer. Por exemplo, há poucos dias eu estive em Barra, na Bahia, às margens do Rio São Francisco, onde a igreja que está lá é constituída de quilombolas. E durante 15 anos existe esse campo e essa igreja lá tem 20 membros apenas. E o pastor que está lá, o pastor Fábio, pediu a nossa ajuda. Nós fomos lá, ajudamos a comprar um terreno e também vamos construir o templo. Hortolândia vai construir o templo para ele lá em uma comunidade chamada Pedra Negra, onde existe apenas uma irmã que é membro da igreja. Só tem uma irmã. Só uma irmã. Mas a igreja de Sumaré já está trabalhando para construir um templo lá. A igreja em Campinas vai construir. A igreja em Hortolândia vai construir o templo lá. Que bênção. Pastor, e a igreja abraça esses projetos missionários? Abraça. É mesmo? A igreja em Hortolândia é uma igreja missionária. Eles acreditam no trabalho de missões. Muito bom. Tá? Pastor, eu acho que a gente ouve muitos testemunhos, né? Quando a igreja investe em missões, parece que Deus olha com um olhar diferente para aquela igreja, né? Eu não tenho dúvidas disso aí, pastor Tiago. Quando a igreja investe em missões, Deus abre as portas. E eu sou testemunho ocular do que estou dizendo aqui. Pastor, talvez tenha algum pastor aqui nos ouvindo que talvez não tenha investido tanto na obra missionária com o seu campo, talvez porque a condição financeira da igreja é pequena e tal, mas existe alguma forma de começar com um pouquinho? Tem. Como dizia o pastor José de Paranaguá, ele criou um lema... Pastor Zé Alves? Isso, criou um lema muito bonito que nós repetimos muitas vezes. Não há igreja pobre que não possa fazer missão. Missões. Existe igreja pobre por não fazer missões. Quando nós colocamos as mãos, Deus abençoa poderosamente. Não sei se você foi informado, há pouco, faz 2 anos, os irmãos me fizeram uma surpresa muito bonita lá no campo de Hortolândia. Doaram-me uma Brasília. Eu estava lá. Você estava lá? Estava lá no aniversário do senhor. Então, ano 74, uma coisa linda. Sabe um negócio bonito? Eu estava lá. Eu acho que eu tenho as imagens, vou pôr aqui para os irmãos verem depois. Deus me dirigiu e eu resolvi vender a Brasília, pedir permissão a eles. Mas é um negócio divino, que eu me sinto muito bem em falar sobre isso, tá? E vejo que Deus dirige as coisas. Eu disse, o que eu estou fazendo com essa Brasília aqui na garagem? Andei durante 6 meses, 3 quilômetros. Ela estava 0 bala, né, pastor? Não. Eu vi, o senhor usou no dia lá. 3 tipos de buzinas. Ficou linda a Brasília. Então, sabe o que eu fiz? Doei para o sertão, para um grupo de irmãos que estava congregando debaixo de uma árvore. E vendemos a Brasília e depositamos todo o dinheiro da Brasília, 30 mil,
R$ 950 na conta da igreja. Ô, meu. Aí o pastor me liga e disse, irmão Aloísio, pode vir pré-inaugurar o templo, porque eu não farei sem o senhor aqui. Olha que Aí eu bênção. fui lá e percebi que faltava piso. O senhor tem fotos desse trabalho? Temos tudo. Eu vou querer que o senhor me manda para mim pôr e mostrar para os Manda, irmãos. sim. Aí fui lá, pré-inaugurei junto com o pastor lá no sertão e logo percebi que havia necessidade de pisos. Nós mandamos também pelo departamento de missão e depois eu voltei lá para inaugurar o templo. Que coisa linda. Mas vejo algo interessante. Eu pedi aos irmãos uma oferta que eu iria fazer um sorteio entre eles. Quem dasse R$ 200, a gente faria um sorteio da Brasília. E vários irmãos contribuíram. E um dos irmãos que contribuiu é um missionário nosso no Piauí. E ele não tinha casa pastoral. E ele orou a Deus, Deus, eu não posso, mas eu vou comprar um número disso aí. Ganhou. E ganhou. Olha só. E eu cheguei no Piauí há pouco tempo, olha ele construindo a casa pastoral. Com o Isso dinheiro aqui da Brasília. Eu mandei a Brasília para ele, numa cegonha, lá Olha para Teresina. só, que coisa, E hein, ele pastor? vendeu lá e construiu a casa. Você vê o fruto que deu isso aí? É verdade. Então, E o senhor ganhou de presente de aniversário, né? Porque o senhor Pois teve a Brasília é. lá atrás, né? A igreja quis. No início do meu ministério, Olha só. Se fosse eu não sei se eu teria fé para vender, não, hein, pastor? Não, é muito gratificante. Tava tão Tiago. bonitinha. Dessa vida a gente não leva nada. É né? verdade. É muito gratificante fazer a obra de Deus. Para mim, obra missionária tem o primeiro lugar. Que bênção, pastor. Que coisa linda, viu? Pastor, dia 28 de abril de 2024, o senhor pré-inaugurou o grande e novo templo da igreja de Hortolândia. Um templo muito moderno, muito grande. Quem olha acha até que é muito para o tamanho da cidade, né? Para o tamanho do campo. Mas qual a capacidade desse templo e qual a previsão de inauguração? O senhor já tem aí um cronograma para isso? Segundo a arquiteta Val, ela disse que é possível colocar no templo mais de 4.000 pessoas. Nós não sabemos ainda, porque não colocamos ainda Bancada definitiva, né? bancada definitiva. Mas o templo é bem expressivo. Tá? Pelo número de gente que nós já colocamos lá, nós entendemos que o templo é bastante grande. Tá? A inauguração ainda nós não temos pensado em inaugurar porque ainda há muito o que fazer. Sim, é um complexo, né, pastor? É. Conta pra gente qual é a ideia do senhor ali, o que vai ter, a escola e tudo mais. Então, o projeto da construção é mais de 8.000 metros quadrados. Então, é um projeto grande para nós de Hortolândia, tá? A parte que nós fizemos agora chega a 4.000 e pouquinho. Só a metade, né? É a metade. Então, colocamos a igreja em condição de uso e, aos poucos, nós estamos fazendo. Agora já terminamos todas as salas administrativas, que são 17 salas. Já está funcionando o administrativo lá no Templo Novo. Que bom. O templo está funcionando. Agora nós estamos trabalhando na parte de acústica, as portas. Que não é barato, né, pastor? Não é barato. Pelo formato do templo, o tamanho, né? Ali, som e acústica, eu acho que vai ficar muito caro, né? tudo é caro. Mas uma coisa que eu tenho muito que agradecer a Deus, apesar de tudo ser caro e estarmos fazendo devagar, nós não devemos nem um centavo para ninguém. É isso que eu glorifico a Deus, tá? Que bom. Nenhum centavo para ninguém. E tenho certeza que Deus irá continuar abençoando o trabalho ali. Teremos muitas bênçãos de Deus naquele templo novo que nós inauguramos. Tá? Pastor, no projeto inicial do senhor, teria uma escola, é isso? Uma escola com capacidade para 410 alunos por turno. Está de pé essa ideia? A ideia está de pé. Às vezes a gente fica preocupado porque hoje as igrejas vivem um momento difícil que chama-se estacionamento. É verdade. Antes a gente via poucos carros nas portas do templo. Imagina Hoje, quando o senhor começou, era a bicicleta, né, pastor? Que os irmãos iam para a igreja, né? Ou um carrinho só que era para tudo. Um irmão só que Tinha ajudava a igreja com aquele carrinho dele, né? Carrinho, o Fusquinho, a Brasília e tal. Hoje é diferente. Então nós estamos aí pensando o que nós vamos fazer ainda, pedindo direção de Deus. E o estacionamento talvez tenha sido um fator para o crescimento da membresia do novo templo, né, pastor? Porque as pessoas procuram hoje conforto e comodidade, né? Pastor Tiago, é o seguinte, hoje um fator forte
é estacionamento. Em segundo lugar, vem lugares apropriados para as crianças. Uma igreja que não tem jovem e não tem criança, ela não cresce. É verdade. Tá? O testemunho é a Europa. Veja os tamanhos das igrejas que tem lá. São pequenas, mas irmão, procura jovens, acha pouco ou quase nenhum dentro da igreja. Então nós temos investido bastante nessa área aí, crianças e jovens. Muito bom. Tá? O carnaval, por exemplo, nós colocamos os jovens dentro do templo para cantar, louvar a Deus, e eles passaram os 2 dias do carnaval lá adorando a Deus, orando, falando línguas estranhas, glorificando a Deus, ouvindo palestras de obreiros, amigos, que deram as suas parcelas de cooperação lá. Então, o segredo é isso. Muito bom, pastor. É o crescimento do reino. A gente acompanha e observa que... Quero convidar você que está nos ouvindo aí, nos acompanhando, a seguir nas redes sociais a De Hortolândia, e você vai ver o que Deus tem feito lá, a estrutura que hoje a igreja tem. E se o senhor me permitir, pastor, quero mandar um abraço para um grande amigo que eu tenho lá. Pode mandar. Que é o irmão Júlio do Ó. Ô, Julinho. Ele está ouvindo o programa, com certeza. Um parceiro, um amigo, um irmãozão aí que Deus me deu quando eu o conheci para um projeto aqui da convenção. Sim. Pedi a permissão do senhor para contatá-lo. O senhor nos autorizou. Disse que poderíamos contar Júlio com ele. Júlio é um menino crente, pé no chão, tá? Verdade. Me ajuda muito na igreja. E ele tem nos ajudado também. Ele trabalha comigo aí na produção da revista da Confradesp e outros materiais aí que a gente faz da convenção. Então, um abraço para o Júlio, para o pastor Natanael, que ajuda o senhor também num campo que o pastor presidente deixou para o senhor tomar conta, né? Além de Hortolândia, o senhor está cuidando da igreja em... Na região sul de Minas, sul de Minas, sul de Minas, que tem a sede, o templo, na cidade de Borda da Mata. O senhor que está na supervisão daquele trabalho, né? O pastor Natanael dá toda a supervisão lá, hoje. Lá está construindo o templo, já é o 2º templo. E, por sinal, esse último agora que nós estamos trabalhando para colocar em condição de uso até maio, é para 350 pessoas assentadas, na cidade de Bom Repouso. Compramos os terrenos por Hortolândia e estamos construindo o templo também por Hortolândia. Que bênção, pastor. Muito bom. Pastor, é uma alegria para nós ter o senhor aqui. E, concluindo aqui o nosso pensamento, eu queria que o senhor está no Ministério do Belém a vida toda, né? 50 anos, 44 anos servindo como diácono consagrado por Campinas. Nosso pastor completou recentemente 90 anos. Pastor Wellington Júnior e o senhor estão ali na mesma faixa etária. Pastor Wellington Júnior é um pouquinho mais velho. O senhor é um homem muito fiel, como eu disse no começo do programa, e a gente observa essa característica no senhor. Então, eu queria saber para o senhor o que significa para o senhor pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor Wellington Júnior, o que representa o Ministério do Belém para o senhor, um pastor que hoje serve no interior do estado. São as 2 maiores referências que nós temos no Brasil. Não tem um outro pastor José Wellington, nem um outro pastor Wellington Júnior. O pastor José Wellington nos inspira para irmos longe, sem errar. Pastor Wellington Júnior nos inspira por sua fidelidade ao ministério. Me encanta olhar para o pastor Wellington Júnior e ver a maneira que ele serve a Deus no ministério, com respeito ao pastor Wellington, aos companheiros. Nós somos tratados, nós lá do interior, nós somos tratados no mais alto nível por esses homens de Deus. É verdade. Tá? Então, esses homens são inspirações para nós, Tiago. É verdade, pastor. Nós somos privilegiados, né, de tê-los como nossos pastores. O pastor José Wellington e o pastor Wellington Júnior são pessoas sem iguais, né? A gente olha por aí, alguns lugares, algumas denominações, igrejas tão menores, tão inferiores à Assembleia de Deus, né? O que eles têm aqui, né, pastor? Porque se a gente for olhar com os olhos carnais, o império que é a Assembleia de Deus, o Ministério do Belém, em todo o estado de São Paulo, e os nossos pastores tão acessíveis, né, tão humildes. Acessível, essa humildade, esse carinho, essa maneira de tratar é que encanta a gente. E uma coisa que eu acho bonito deles, pastor, é a liberdade que o Belém e o pastor José Wellington, o pastor Wellington Júnior, dá para as igrejas do interior do estado. Não mexe com a vida de ninguém. Nós vemos estados por aí que as igrejas são amarradas ao presidente da capital, à convenção, e aqui em São Paulo os senhores têm toda a liberdade. Né? O pastor confia de uma forma... A gente tem liberdade para trabalhar
pastor José Wellington e o pastor Wellington Júnior não vai lá perguntar para ninguém como vai a igreja. Eles depositam confiança na gente. Por isso não há motivo para eu nem ninguém tratá-lo sem respeito. É verdade. Nós temos que ter o maior respeito. Muito bem. Pastor, eu quero agradecer a participação do senhor. Foi uma bênção tê-lo aqui mais uma vez. Tenho certeza que vai abençoar muita gente. E nós queremos ter o senhor aqui novamente outras vezes, daqui mais um ano, 2, para contar o que está sendo feito, para mostrar o andamento da obra. Quem sabe depois da inauguração. A inauguração, depois, né, fazermos uma cobertura bonita lá e trazermos o senhor aqui novamente. Então, muito obrigado por aceitar o convite. Quero deixar o senhor ciente de que quem faz a lista dos nomes é o pastor presidente, o pastor Wellington Júnior. Eles validam os nomes, chama o pastor tal, para esse dia tal, traz esse, traz aquele e tal. Então, eu quero agradecer em nome deles a atenção que o senhor deu à edição de hoje do podcast Confradesp em Revista. E o senhor aí tem a sua oportunidade para fazer os seus agradecimentos, suas considerações, deixar um abraço aos irmãos de Hortolândia, que estão nos ouvindo, aos obreiros, são tantos obreiros, tantos amigos que estão sempre com o pastor Aloysio, que nos recebem tão bem quando estamos lá, que eu quero deixar aqui registrado o meu agradecimento, a minha gratidão a todos vocês. Aproveita, pastor, e deixa o endereço da igreja para quem passar por Hortolândia e lá tomar um café com o senhor ou ouvir uma palavra de Deus. Tá certo. Pastor Tiago, meu muito obrigado de coração por esse carinho que o irmão tem para comigo e a igreja em Hortolândia. Também quero mais uma vez agradecer o pastor José Wellington Bezerra da Costa, bem como o pastor Wellington Júnior, que, resumo, é uma bênção de Deus para as nossas vidas. Estamos juntos, batalhando na fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. E vamos lutar até a vinda do Senhor Jesus. Um abraço aos irmãos de Hortolândia. Todo mundo atento hoje ao programa. Muito bom, eles acompanham mesmo. Um abraço a todos, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, e vamos continuar batalhando pela fé, a fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. É verdade. Um abraço, pastor. Deixa o endereço para a gente, pastor, do Templo Novo lá, para os irmãos uma hora visitarem, cultuarem lá. É Rua Pedrina de Oliveira, Cunha, número 43, Jardim, Terra de Santo Antônio, Hortolândia, São Paulo, Brasil. Muito bem. Muito acessível, bem pertinho ali de uma rodovia, né, pastor? Bem localizado. Montemor, está a 500 metros da Campina Montemor ali. Muito perto. E estacionamento, ambiente para as crianças, você e sua família serão muito bem-vindos. Cada vez está ficando melhor lá, viu, Tá Thiago? bonito, Cada viu? vez está ficando mais bonito. Você chegando lá, você vai ver, meu irmão, que já dava para inaugurar, né? Mas o pastor é caprichoso, é zeloso. Deus lhe deu um projeto e o senhor quer executá-lo 100%, né? Quero. Muito bem. Pastor, ora pelos nossos pastores, ora pela nossa convenção, ora por nós aí para finalizar mais este episódio do Confradesp em Revista. Querido Deus, no nome do teu Filho Jesus, eu quero te agradecer pela vida do pastor José Wellington Bezerra da Costa, também do pastor Wellington Júnior e do Ministério do Belém. Eu oro neste momento pela Convenção Estadual, a Confradesp, sobre a responsabilidade do teu filho, pastor José Wellington. Também oro pela Convenção Geral, que está sob o comando do pastor Wellington Júnior. Continue cuidando da nossa igreja, abençoando as nossas vidas, abençoando os nossos companheiros, dirigentes de setores aqui na capital, bem como os companheiros do interior do estado. Que a tua boa e poderosa mão continue nos acompanhando, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Você participou pela ADFM 88.7 do programa Confradesp em Revista, o podcast da Convenção Fraternal das Assembleias de Deus do Estado de São Paulo. A minha gratidão a você, que nos acompanhou pela rádio, e também a você que está nos assistindo pelo canal da Confradesp no YouTube. Continue nos acompanhando. Nas redes sociais, procure por ADFM 88.7 e também por Confradesp Oficial. Assim você estará sempre muito bem informado do que acontece nas nossas igrejas, na nossa convenção, com os nossos pastores. Estará sendo abençoado através do canal da Confradesp e da rádio, conteúdo diário, louvor, palavra de Deus, informação. Você encontra na ADFM 88.7.
Este foi mais um episódio do Confradesp em Revista e eu conversei nesta edição com o pastor Aloísio Reis Mendes, presidente da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Hortolândia, São Paulo. Muito obrigado e até a próxima edição, terça-feira, 9 da manhã, se Jesus não voltar. Aos nossos pastores, pastor José Wellington, pastor Wellington Júnior, diretoria da igreja, da convenção, a administração da nossa rádio, a minha gratidão pela oportunidade de poder ser útil, de poder servir através deste programa. Um abraço a todos, Deus abençoe, até mais.